as equações diferenciais. Tem aqui esta pasta que diz EDO, documentos, fichas e ficheiros. E depois tem aqui uma parte de testes, exercícios e problemas só dedicada a equações diferenciais. Na aula anterior fizemos umas que tinham a ver com modelos físicos e assim. Pronto, agora vamos fazer coisas que têm a ver só mesmo com a parte matemática. Vamos fazer aqui este que diz que é o teste 3, parte 3. Pronto, foi uma coisa que o professor Arménio fez no outro curso. Pronto, temos aqui só exercícios de métodos numéricos, vários. Olha, cá estão os campos direcionais. Depois vamos fazer esta parte também, que é aqui a 2. Mas antes da 2, vamos fazer aqui o exercício 1. Então, estamos a falar ainda de equações diferenciais de primeira ordem, aquelas em que só tem a derivada de primeira ordem, que é aqui o caso. Portanto, o que muda é aqui a função A. Portanto, a primeira questão é mostrar que aquela equação diferencial é de variáveis separáveis e determinar a sua solução geral. Portanto, uma das maneiras de fazer isto é ver se conseguimos separar as variáveis. Se conseguimos colocar só os x de um lado, só os y do outro, isso significa que é de variáveis separáveis. Portanto, esta é a equação da linha A. E agora, já a pensar que temos que colocar de um lado, foi demais, de um lado tudo o que tem x, do outro lado tudo o que tem y, vamos colocar o y em evidência. Fica menos 1 mais x quadrado. Fica assim. E agora, por exemplo, no primeiro membro, para ficar só y, passamos o y a dividir. Fica 1 sobre y dy. E no segundo membro, temos lá o x, portanto, menos 1 mais x quadrado dx. E então, conseguimos separar as variáveis. Se ela tivesse já com este aspecto, dizíamos que era de variáveis separadas, porque via que estavam separadas. Assim, quando conseguimos fazer alguns passos e depois ter as variáveis separadas, esta dizemos que é de variáveis separáveis. Portanto, aqui a questão era mostre que é de variáveis separáveis. E então era isto. Portanto, aqui, se estas duas coisas são iguais, os seus integrais também são iguais, menos de uma constante, ou seja, fica o integral de um igual ao integral do outro mais c. Depois têm que fazer os integrais, tanto de um lado como do outro. Aqui, para este lado, vão tentar usar esta primitiva imediata, que é f' sobre f, que dá o logaritmo módulo de f. Do outro lado, vão fazer separação em duas, depois é a primitiva de uma constante, tipo 1, vai dar o x, essa é óbvia, e depois a outra que é uma função elevado a p vezes f', fica f elevado a p mais 1 sobre p mais 1. São estes dois passos. E depois é tentar isolar o y. Né? O y vai ficar aqui agarrado num logaritmo, depois tem que tentar isolar o y, porque como pede a solução geral implica que é uma coisa explícita, senão costuma ser integral geral. Então tentem lá fazer aqui esta parte. O Diogo está já aqui a resolver, usando a minha própria tela, ok? Não há problema. E o João Fernandes estava-me aqui a pedir pelo chat para subir, para ver uma coisa no exercício. O primitiva de 1 sobre y, de y dava o logaritmo de y, está certo. E depois do outro lado. Agora do outro lado. Agora é o Diogo. Deixa eu chamar João, mas não é o Diogo. O Diogo está a avançar. Eu tenho aqui esta coisa à frente. Menos x, é isso. Portanto, aplico agora a exponencial a ambos os membros. No primeiro membro, a exponencial com o logaritmo são coisas inversas, dava
Até ali devia-se colocar o módulo de Y. Módulo de Y aí, exato. Isso mais C. Esse mais C era lá no expoente, não é? Era tudo lá em cima. Pronto, o Diogo tinha feito então aqui esta parte, portanto, logaritmo módulo de Y. Depois do outro lado ficava então menos x mais x ao cubo sobre 3 mais c. E depois módulo de y igual, e agora tudo aqui em expoente. Mais c. Pronto, e aqui o que é que se pode ainda fazer? Pode-se colocar aquele, com a regra das potências, pode-se colocar aqui em levantada C, existe, né? Porque dá-se a mesma base e soma-se os expoentes, portanto aquele mais C que está em expoente acaba aqui no expoente do C, do E levantada C, sim. Pronto, e agora, normalmente o que se faz é, como é uma constante, é levantada C também é uma constante, diz que isto é uma constante e desaparece dali que ele é. Pronto, e agora, módulo de y igual a isto, ou seja, o que é que isto significa? Que o y seria igual a C vezes esta parte, ou y igual a menos C. Com C pertencente a R. Portanto, esta seria aqui a nossa solução geral. Doutor, só uma dúvida. É precisamente esta situação que uma vez na aula do psiquiatra me gerou alguma dúvida. Sim, acho que houve alguma Isto questão. C é, neste caso, o expoente gera uma constante que é sempre positiva, não seria C pertence a R mais? Está a falar aqui deste C, não é? Exato. Como este C advém da exponencial, a exponencial será sempre positiva, e neste caso maior que zero, não Sim, deveríamos colocar que C pertence a R mais? sim, sim. Depois eu lembro de ter colocado essa questão. Tem razão. Ou seja, aqui este C é geral, aqui, não é? Mas depois aqui, quando fazemos isto, o E Exato, levantado a C, qualquer que exatamente. seja o C, isto é sempre maior que zero. E depois, quando fazemos esta nova atribuição aqui para C, temos que pensar que esse C vem daí. Ou seja, tem razão, sim, aqui é R mais. Daqui nunca irá aparecer uma constante negativa. E depois também é verdade, como o módulo depois acaba por desmembrar isto, não é? Ou seja, nós aqui agora podíamos dizer, desmembrou isto e colocou aquele mais e menos C atrás, não é? Ou seja, o que é que podíamos fazer? Se calhar agora podemos dizer isto. Aquelas duas hipóteses, uma com menos, outra com mais, na verdade, então, acaba por ser só uma em que o C pertence a R. Não é? Aqui estávamos a dizer que está em R+, e aqui não tinha parte negativa. E depois aqui é o simétrico, portanto seria os casos negativos. O caso em que é zero é que parece que nunca pode ser, não é? Que, portanto, em bom rigor, a solução zero, não é? Devia ser aqui excluída. Sim, tem razão. Ali C pertencente a R+, na linha anterior, e agora aqui quando se juntar as duas, então podemos dizer que está em R. Ou seja, eu aqui, na verdade, né, assim, bom rigor, mais uma vez, se formos, já não é o mesmo C, não é? Portanto, o C aqui estava em R+, e eu agora aqui dei-lhe liberdade outra vez para estar em R. Ou seja, é um outro C, é outra constante que já pode ter valores em qualquer sítio. Estou aqui sempre a usar o mesmo C, é assim um pouco um abuso, não é? Porque, na verdade, eu podia chegar ali e colocar agora é o C1, é o C2, é o C3, por aí fora, depois acaba por ser um C. A única diferença é que estão em diferentes domínios. Aqui está em R+, aqui está em R, excepto zero. Ok, então esta era a linha A. Agora, na linha B,
temos a mesma equação, mas agora aqui com outra expressão. Portanto, e pede para tentarmos ver se conseguem separar as variáveis, depois justificar. E depois diz ainda, se não for de variáveis separáveis, diz que não consideramos a parte do cosseno, ou seja, aqui em A quer dizer que é nesta expressão, A de xy. Ou seja, não consideramos a parte do cosseno e determinar a solução particular que satisfaz y0 igual a 1. Porque reparem, se nós não considerarmos aqui esta parte, né? Portanto, se isto for eliminado, será isto não é para ser considerado, elimina, pronto, elimina, estou aqui a pensar que é tipo apagar mesmo, não é? Não é substituir por 0, portanto, aqui seria substituir por 1, portanto, deixava de existir na expressão. Nesse caso, passa a ser igual à linha anterior, ou seja, fica tudo resolvido, é só depois, para este caso que estão aqui a dar, ver qual é que seria então o C, naquela solução geral que se aplica. Pronto, mas primeiro temos esse trabalho inicial que é ver se conseguimos separar as variáveis. Então vamos passar agora à linha B, fazendo aquela substituição, fica então dy dx menos x ao quadrado de y, e agora tem aqui o tal cosseno. Agora colocamos o y em evidência. Aqui, y só em evidência. Portanto, fica menos 1 mais x quadrado cosseno de y. E aqui não há hipótese, né, de libertar agora aqui estes dois, de forma a ficar o cosseno de um lado, o x do outro. Isto não se consegue separar. Não é separável. Então, nesse caso, a pergunta diz só para fazer a solução particular que satisfaz esta condição, y0 igual a 1. Ou seja, a ideia aqui é esta parte aqui, que já vimos há pouco, e tentar descobrir o C que satisfaz a equação da expressão y0 igual a 1. Ou seja, então se y0 tem que ser igual a 1, então significa que quando eu vou substituir o x por 0, o y tem que dar 1. É o que isto significa, né? Quando o x é igual a 0, isto significa que o y tem que dar 1. É como isto se interpreta. Então, aqui no lugar do y, que é neste membro, coloco 1, e no outro lado coloco o x igual a 0. É levantado a 0. Ou seja, c igual a 1. Portanto, a solução particular vai ser esta. Esta é a solução particular. Pronto, não tem que saber resolver de forma analítica. A analítica é assim, exata, não é? Todas as equações diferenciais, nestas questões de primeira ordem, só tem que saber as de variáveis separáveis e as lineares de primeira ordem. As lineares de primeira ordem, aqui também não davam, né? Porque era até aquelas em que são y' igual a ax y, ou seja, mesmo que o ax fosse este, o y aqui está agarrado a um cosseno de y, não dá. Depois do outro lado também tem que estar um b de x. Ou seja, nesta aqui não dá para resolver, com nenhuma destas técnicas. Agora, por curiosidade, vamos ver como é que esta se classifica, apesar de não irmos aqui resolver. Podemos fazer de duas formas, ou ir para classificar seria melhor ir assim a um Wolfram Alpha ou um ChatGPT. Para resolver podemos ir ao MATLAB ou a DSolve, já falámos da DSolve, mas
Vamos colocar no chat GPT ou no Wolfram Alpha só para ver qual é que é a classificação. Ok. Então vou copiar para aqui esta expressão. Vamos ver aqui o que é que sai daqui. Portanto, diz que é ordinário de primeira ordem, ok. Mas não diz que é linear, portanto, diz que é só de primeira ordem, que significa que tem uma de primeiro grau, não é? Portanto, uma de primeiro grau. Está a usar a mesma técnica do fator integrante como nós usamos para as lineares. Se calhar neste caso vai dar para resolver a mesma. Portanto, fez o fator integrante, que neste caso diz tudo. Né? Ou seja, o x ao quadrado que sendo de y. Não é que é isso que eu considero o fator integrante. Escolhemos isto, diz que este é o fator integrante. Ou seja, portanto, o fator integrante é sempre a exponencial elevado ao integral do a de x. Ou seja, para o a de x dar isto, é exponencial elevado ao integral do a de x. Se o integral do a de x dá isto, quer dizer que o a de x foi o x ao quadrado. Quer dizer que foi este aqui. Portanto, mas isto já sai assim um bocado fora daquilo que nós temos estado a fazer, porque portanto, aqui assim já não tem essa estrutura, não é, de ser só um a de x vezes um y. Aqui também este cosseno. Pronto, neste caso acaba por funcionar a mesma, mas já não é linear. Mas aqui até podíamos perguntar, essa EDO é linear? O que é que ele diz? Lá está, não é linear. Está a ver, é aqui por causa daquele fator, né? O y vezes o cosseno, como eu estava a explicar-vos, não funciona. E isto é, apesar de terem que usar isto com algum cuidado, porque às vezes pode errar, mas muitas das coisas estão... Depois, como é que vocês podem usar isto para estudar? Para além de virem aqui, podem cruzar, por exemplo, com o Wolfram Alpha, podem cruzar com o MATLAB, não é? Para pedirem assim, para resolver, podem ir ao MATLAB, para tentar ter uma explicação mais completa bem aqui. Portanto, cá está este exemplo. Né? Esta aqui é claramente linear, porque temos o y', depois o tal a de x, o 2x é o a de x, multiplica pelo y igual a x. Portanto, há pouco o que se passava na outra é que aqui, além do y, tínhamos aqui um cosseno de y. Será a variável que era y, né? Nós temos que excluir é y, aparecia dentro de um cosseno. Isso não dá. Vamos começar aqui pela 2a. Tem várias partes, é para dizer se isto é verdadeiro ou falso. E vamos aproveitar isto para rever o que é o campo direcional também. A equação diferencial de menor ordem possível possui a família de curvas como integral geral. Aqui o integral geral até podia ser só solução geral, não é? Porque está na forma explícita. É dada por esta expressão. Tem várias afirmações, não é? Quando são várias afirmações, basta uma das partes estar falsa, que o todo é falso, não é? Ou seja, se esta primeira parte for falsa, o que é que aqui está a dizer? No fundo está a dizer que esta expressão é a solução geral desta equação. Portanto, se isto for falso, já nem é preciso fazer o resto. Mas nós vamos fazer tudo. Mesmo que esta seja falsa, vamos ver todas. Ou seja, tem esta primeira afirmação, não é? Diz que esta expressão é a solução geral disto. Depois está a dizer também que há lá um campo direcional que é dado pela figura 2. Vamos depois fazer a seguir, ver o que é isso do campo direcional outra vez. E depois também tem o figura 1 que diz que lá é que está o gráfico da tal solução geral que está aqui. Portanto, justifica analiticamente e graficamente a sua resposta. Portanto, analiticamente significa que temos que fazer estas contas de forma analítica, não é? Então, ou seja, não era para ir, por exemplo, aos métodos numéricos. Então vamos fazer isso, vamos começar por ver se realmente aquela família curvas, diz que é uma família porque tem lá o C, né? E aquilo é exponencial. Vamos ver se realmente é a solução geral desta expressão aqui. Muitas das vezes pode acontecer que
uma equação diferencial até seja de variáveis separáveis e também linear de primeira ordem. Esta aqui é linear de primeira ordem, porque linear de primeira ordem é quando tem este aspecto, y' mais um a de x vezes o y igual a um b de x. E aqui, neste caso, temos aqui o a de x. O a de x é este. Se tentássemos separar as variáveis, será que também dava? Se calhar também dava, não é? Porque passávamos isto para aquele lado, ficava menos 2y. Isto só para ver aqui outra alteração. Eu vou fazer esta como linear, mas só aqui uma à parte para ver se também dava para fazer variáveis separadas. Então, passávamos para o outro lado, ficava menos 2xy. Aqui colocava dy dx igual a menos 2xy. Agora este y passa para aquele lado. Fica 1 sobre y dy igual, e o dx passa para este. Ficava menos 2x, aqui é dy, não me enganei. Portanto, 1 sobre y dy e depois 2x dx. Também conseguimos separar as variáveis. Isto era outra maneira, mas eu vou fazer com a forma de resolver pelas lineares, também para ficar mais uma dessas. Pronto, então nas que são lineares de primeira ordem, começamos por fazer o fator integrante, que é o e levantado à primitiva do a de x, ou seja, o e levantado à primitiva de 2x, que é e levantado a x ao quadrado. E agora multiplicamos ambos os membros por essa expressão, ou seja, y' é levantado a x ao quadrado, mais 2x é levantado a x ao quadrado, y igual a 0. Isto aqui também é um cálculo auxiliar, ok? Esta parte aqui. Portanto, isto, na verdade, passa daqui para aqui. Vai sempre acontecer. Temos aqui no primeiro membro a derivada de um produto, que é o produto destas duas, neste caso. Portanto, ficava a derivada do y, está ali, vezes a outra, sem derivada. Depois mais a derivada da outra, portanto, que é a derivada do expoente, que dá 2x, vezes a própria exponencial. E a outra, que é a y, sem derivar. De facto, o que está aqui é a derivada deste produto. Então, podemos dizer, se a derivada dá 0, podemos dizer que o que está lá dentro é constante. Ou seja, o y é igual a c elevado a menos x ao quadrado. E, portanto, se vamos aqui ver o que é que eles diziam, c elevado, portanto, exponencial de menos x ao quadrado, até agora não há, até agora é verdade, portanto, a afirmação, portanto, esta parte da afirmação é verdadeira. Portanto, se encontrássemos uma parte falsa, devíamos logo deitar tudo abaixo e dizer, olha, é tudo falso. Pronto. À medida que vamos encontrando, afirma-se partes da afirmação que são verdadeiras. Isso não permite, obviamente, dizer que ela é toda verdadeira, não é? É aquelas tabelas de lógica, não é? Verdadeiros e de falsos. Basta haver uma falsa, que pode até ser verdade, verdade, verdade. Se houver uma falsa, a conjunção é falsa. Mas esta parte até agora é verdadeira. Agora, a segunda parte tem então a ver com o campo direcional. Diz que é dado pela figura 2. Antes de irmos ver a figura 2, vou tentar aqui explicar outra vez o que é o campo direcional. Vamos tentar mesmo aqui desenhá-lo um pouco à mão, para perceberem o processo de construção. Portanto, temos que apresentar a nossa função com este aspecto.
Ou seja, isolar no primeiro membro o y'. Ora, neste caso, é simples, é só passar esta parte para o outro lado e fica menos 2xy. Então, no fundo o que estamos aqui a dizer é que não sabemos qual é que é a função y, mas sabemos que a derivada da função y é sempre igual a menos 2 vezes o x vezes o y. Ou seja, isto imaginem, estamos a trabalhar duas dimensões, né? Há um x, há um y aqui. Se eu fizer o gráfico com pontos, para eu saber em cada ponto qual é que é a sua derivada, está aqui a dizer. Em cada ponto a sua derivada é dada por menos 2x, y. Então vamos fazer aqui um conjunto de pontos, e é esse conjunto de pontos com a sua derivada dada por esta expressão, se chama um campo direcional. Vamos fazer aqui assim, uma tabela, vamos colocar aqui um x, um y, vamos dar valores, e vamos ver o que é que sai. Portanto, aqui vamos fazer à mão, vamos dar alguns exemplos de alguns valores só para perceberem o processo. Né? Isto depois, na prática, isto tem que ser sempre feito com um computador, porque é difícil fazer à mão com muitos pontos. Então, o que nós vamos fazer é dar aqui valores aos pontos, por exemplo, posso dar o primeiro valor, 0, 0. Ora, e qual é que era aqui a questão? Há uma função que está desconhecida, mas será que eu consigo saber qual é que é a derivada dessa função em 0, 0? Ou seja, eu quero saber o que é que eu coloco aqui. Qual é que é a derivada? E a nossa equação diferencial diz-nos a forma de a descobrir. Diz que a derivada, mesmo sem saber a função, é ir ao x do ponto, multiplicar pelo y do ponto, multiplicar por menos 2. Ou seja, neste ponto a derivada é 0. O que é que isto significa? Que neste ponto há uma função que nós não sabemos, mas que neste ponto a derivada da função que está desconhecida é 0. Então vou começar aqui a compilar essa informação num gráfico. E esse gráfico é o campo direcional, em que vou associar a cada ponto uma derivada, que vai ser um declive de uma reta tangente. A tal curva que nós estamos à procura, o y, né? Nossa questão aqui é qual é que é a função y, né? O y como uma função do x. Não sabemos. Aqui, às vezes, quando não estávamos a trabalhar nas equações diferenciais, ainda punhamos aqui mais uma letra, que era o f, né? Y igual a f de x. Agora, normalmente aqui, para não estar com mais letras ainda, costuma-se usar o y tanto para o número que sai, né? Isto depois vai ser o número, o output, como para a função, o nome da função. Então o que é que estamos a dizer? Há aqui um gráfico qualquer desconhecido, que essa função desconhecida, no ponto 0, 0, tem derivada 0 associada. E pela interpretação geométrica de derivada, isso significa que o declive da reta tangente à tal função desconhecida em 0, 0 é 0, ou seja, é horizontal. Ou seja, aqui assim posso colocar um traço para dar a entender essa ideia. Este traço é uma pequena parte da tal tangente que é horizontal, em 0. E agora vamos fazer isso, vamos fazer com mais pontos. Por exemplo, o 0, 0 é aqui e o que descobrimos foi que a sua tangente seria aqui dada por uma reta horizontal. No 1, 0, portanto, o 1, 0 é aqui. Aqui continua a reta horizontal. E em geral, qualquer ponto aqui será sempre a mesma coisa, não é? Eu posso já fazer assim. Porquê? Porque o y é sempre 0. Se o y é sempre 0, quando eu vou aqui a esta expressão, multiplico por esse 0 e vai estar derivada sempre 0. Né? Portanto, aqui, se colocarem no y 0, fica derivada sempre igual a 0. Então, todos estes pontos vão estar associados aqui a tangentes que são 0. E a mesma coisa se eu fizesse aqui com pontos do eixo dos y, ou seja, pontos do tipo
0, 1, 0, 2, 0, 3, mesma coisa, não é? Desde que tenha uma coordenada 0, a derivada vai dar 0. Vou também colocar aqui essa informação. Todos esses pontos aqui têm aqui assim derivada 0. Estão a perceber até agora porque é que eu estou a fazer estes traços? Sim. Então vamos ver agora pontos que não sejam com uma coordenada 0, a ver o que é que acontece. Vamos ver, por exemplo, o que é que acontece ao 1, 1, o que é que acontece ao 1, 2. Ora, 1, 1. Portanto, quando eu vou aqui e multiplico 1, 1, dá menos 2. Ora, menos 2. Isso significa que este ponto, a curva desconhecida, quando passa neste ponto, se formos ver a tangente, é uma reta com declive negativo menos 2. Ou seja, o que é que isto significa? Por cada unidade, né? Não se esqueçam que o declive é tipo uma razão entre a variação nos y e a variação nos x. Né? Portanto, significa, podemos pensar, que é menos 2 a dividir por 1. Ou seja, significa que por cada unidade de aumento no x, há um decréscimo de 2 unidades no y. Ou seja, uma das maneiras de desenhar isto, para termos uma ideia de inclinação, é precisamente usando aqui esta ideia, ou seja, vou colocar aqui com outra cor, por exemplo, um verde, só para não misturar ainda com... Eu agora só vou tentar descobrir qual é que é esta inclinação. Então seria uma unidade de avanço no x, vinha para aqui. E isso significa que cai 2 no y, vinha para aqui. Ou seja, este ponto e este vetor que vem daqui até aqui, sim, este vetor é que está associado a uma queda que anda uma unidade no y e cai 2 unidades no y. Portanto, uma unidade no x e 2 unidades a cair no y. Aqui é o 2, não é? Então o que é que vamos fazer? Vamos agarrar neste vetor, nesta inclinação, e vamos colocá-lo no ponto de interesse, que é o ponto 1, 1. Ora, o ponto de 1, 1 é este ponto aqui. Um bocadinho maior. Portanto, estamos a falar deste ponto aqui. Este aqui era porque eu estava, aqui também imaginei que eu estava aqui com pontos, não é? Por isso é que fiz aqui estas pequenas tangentes, é porque rapidamente fiz estes pontos todos de interesse, assim logo de uma vez. Pronto, e agora o nosso ponto de interesse é este aqui. Então, o que vamos querer marcar é uma tangente que tem esta inclinação. Ou seja, vir a este ponto e marcar aqui assim uma tangente. Um bocadinho, ou seja, tem que ser uma reta paralela a esta. Mais ou menos assim como eu fiz. Às vezes isto aparece ou assim com estes tracinhos, como eu estou agora a fazer, ou há também quem faça outra coisa, que é agarra neste vetor e calcula um vetor um bocadinho mais pequeno, ou tipo vetor de comprimento 1 e coloca aqui assim vetores. Isto chama-se campo direcional, porque cada ponto está a dizer a direção. Né? O fundo está a dizer assim, olha, se eu estiver neste ponto, isto vai cair. Às vezes é mais explícito se eu colocar aqui o tal vetor, ou seja, seria um vetor assim, neste caso uma coisa assim. Indica a direção em cada ponto. Pode-se apresentar só com bocadinhos da reta ou então com a direção. Portanto, continuando, ora, menos 4. Portanto, é a mesma ideia, quando aumenta 1 no x, diminui 4. Vou tirar aqui isto, já perceberam esta ideia. Quer dizer, vou colocar aqui mais ao lado só para não termos ali mais espaço, mas fica aqui que é para depois quando eu imprimir. Portanto, normalmente pensamos sempre aqui com o denominador 1, mais fácil. Então, neste caso vamos para o menos 4, né? Ou seja, já estamos a falar de uma inclinação mais severa, não é? Porque já vem, não era este, era este.
Portanto, já vem para aqui. Já cai de forma mais severa. Então, é isso que vamos colocar aqui no 1, 2. Né? Assim era se fosse a inclinação parecida à anterior. Né? Parecida não, igual mesmo à do ponto 1. O que estamos agora a dizer é que é uma inclinação mais severa, ou seja, será uma coisa assim. Ou seja, isto está-nos aqui ainda é cedo para ver, mas se eu agora fizesse o 1, 3, fizesse não, vamos fazer mesmo, né? Isto convém pelo menos uma vez fazer assim vários, que é para a pessoa perceber bem a ideia. Agora, 1, 3. Então, 1, 3, o que é que está aqui a acontecer? Ora, 1, 3, o 1 aqui fica 3, dá menos 6. Menos 6. Ou seja, o menos 6, eu que acho que nem tenho grelha para tanto, mas vai ser uma inclinação ainda mais, né? Aqui seria o 4, aqui seria o 3, 4, é quase a pique, não é? Portanto, 5, 6. Portanto, seria uma inclinação desde aqui, assim para aqui. E agora, era este vetor, olha, agora até posso fazer aqui uma coisa que há bocado não me lembrei de fazer, que é copio este vetor, aqui, agarro nele, e o trago para aqui, né? Ou seja, no fundo o que está a mudar, né? Nós queremos que o vetor seja um vetor que tenha a mesma inclinação, mas agora obviamente não quero é aquele comprimento todo, né? Ao fazer isto já altera um bocado, mas vai ficando assim. Ou seja, estes aqui são as referências que vêm daqui, né? Uma unidade no X, caiu 2, uma unidade no X, caiu 4, uma unidade no X, caiu 6. Mas depois aqui assim, não se coloca com este tamanho todos os vetores. Portanto, são vetores com a mesma direção, o mesmo sentido, mas com um comprimento que normalmente se até normaliza para 1. Estamos aqui a começar a ver, já tem aqui o comportamento da exponencial, não é? Ou seja, a exponencial é que faz isto. Isto está-nos a dizer como é que é a exponencial. Portanto, isto vai cair, a exponencial, primeiro cai muito rápido, não é? E depois vai estabilizando por aí fora, não é? Aqui, e aqui tem uma assíntota, não é? Isto aqui quer dizer que é uma assíntota. Mas vamos ver mais pontos. Ora, vimos o 1, vamos fazer aqui a mesma coisa, agora do outro lado, aqui para o menos 1. No X, né? E sobe 2, ou seja, os vetores agora vêm para aqui. Estão a ver? Este é que é o vetor que traduz quando anda uma unidade no X, subir 2. E esse vetor eu vou aplicá-lo aqui de forma paralela, mas com um tamanho mais reduzido. Aqui assim, no ponto menos 1, 1. Portanto, será uma coisa assim. Depois, quando estamos no ponto menos 1, 2, este aqui em cima vai dar 4. Ora, 4, se eu marcar aqui, anda uma unidade, sobe 4, portanto vem aqui para cima. Este aqui é o vetor que traduz o declive 4. E então, vou colocar aqui esse vetor aqui assim neste sítio. Já fizemos vários, se calhar este é o último que eu faço. Portanto, depois a ideia era fazer isto em vários pontos, para se perceber o que é que iria acontecer. Isto é só uma parte de um campo direcional. Um campo direcional, depois é uma coisa cheia de vetorzinhos destes, em que a ideia é, em cada ponto, colocamos qual é que é o declive da reta tangente. No fundo, o vetor diretor, chama-se isto o vetor diretor da reta tangente. Estes vetores estão aqui. Então, o que é que isto significa? Que se eu vier por aqui, estou a descer muito rápido, muito rápido. À medida que me aproximo cada vez mais para baixo, continuo a descer, mas já vai ser mais devagar. Ou seja, isto está a fazer um gráfico, devido ao x ao quadrado, está a fazer um gráfico que vai ser um gráfico assim, deste género. Portanto, estamos aqui a descer a pique, e depois estabiliza. Portanto, isto será na parte positiva aqui do eixo do x, isso é uma coisa assim. Na parte negativa do eixo do x,
é uma coisa assim. No fundo ele está a dizer que aqui começa a subir a pique, e isso vai ser traduzido aqui por estas derivadas, a aumentarem cada vez mais. Agora, o que é que significa estes caminhos? Isto depois tudo depende do sítio inicial onde nós estamos. Por exemplo, aqui assim, neste caso nós estávamos a dizer que em zero valia 1, não é? Não, aqui não dizíamos nada. Mas pronto, consoante a condição inicial onde nós estamos, depois seguimos os caminhos. Pronto, mas vamos ver agora a questão, não sei se perceberam aqui a ideia do campo direcional, mas vamos ver aqui a figura que é dada. Esta ideia era de nós dizermos, na figura que era dada, se lá tínhamos, representava o campo direcional. Ou seja, isto que eu fiz aqui, vamos ver se está aqui desenhado. Não. Aparentemente não. Só se houvesse uma rotação de 90 graus. Aliás, uma rotação de 90 graus. Porquê a rotação? Porque aí ficaria Deixa-me o pôr eixo aqui do um ao lado X do igual ao outro. eixo do Y, e assim já haveria a tangente ao eixo do Y, coisa que nesta Só um imagem não bocadinho, existe. deixa-me só colocar aqui um ao lado da outra para percebermos como é que está a dizer. Vou colocar aqui assim um ao lado da outra, assim vê-se melhor para compararmos. Peço desculpa, pode repetir o que estava a dizer? Portanto, aliás, também não. Aquilo que eu estava a dizer também está errado, porque aqui o que eu estou a ver é que não há, nessa imagem da figura 2, não há tangente ao eixo do Y, só há tangente ao eixo do X. E no Tangente gráfico, quer dizer o quê? Quer dizer assíntota. Sim. Não. sim, ou seja, não, portanto, campo direcional não apresenta essas tangentes aos eixos que estavam feitas no exercício que estamos a fazer. Só apresenta uma tangente ao eixo do X, não apresenta no eixo do Y. Aliás, há uma... Essa parte aí é que tem que explicar melhor. O que é que quer dizer com tangente ao eixo do X? Está a dizer assíntota? Está a dizer aqui estas derivadas de zero? Sim, essas existem. Mas Pronto. ao eixo do Quando diz Y... tangente ao eixo do X, pronto, é esta parte aqui, não é? Mas ao São eixo estas do Y... derivadas aqui, estas quase deitadas, não é? Exato, mas ao eixo do Y não existe. Eu aqui é que acho que induzi em erro com estes traços assim. Pronto, estes traços deviam ser assim. Ok. Então, nesse Não é? caso, é igual. Eu ali é que fiz mal. Porque como a derivada é zero, portanto, seja aqui, as retas tangentes são horizontais. Portanto, e isso realmente estava a tentar excluir que isto era verdade usando esse argumento, pronto, mas peço desculpa ver que eu induzi em erro, mas agora já viu que com esse argumento Agora coincide. acaba por coincidir, não é? Pelo menos nessa parte aqui, estamos a ver que aqui perto dos eixos, não é? É zero, portanto, mas a lógica era para um dado ponto, aqui, por exemplo, o nosso ponto 1, aliás, o ponto 1 até está aqui, era este, ponto 1. O que é que nós aqui observamos? Que à medida que eu vou subindo, aqui ao longo destes pontos, né? Ou seja, 1, 2, 3, por aí fora, né? 1 está com uma derivada negativa, uma tangente negativa, pouco inclinada. Depois o 1, 2 mais inclinada, 1, 3 mais inclinada. E realmente vê-se aqui estes vetores cada vez mais a pique e a apontarem para baixo. Que é esta parte que fizemos aqui. Agora, é claro, como é que nós poderíamos ver isto, não é? Desta forma, eu fiz isto mais para ilustrar aqui a construção, para vocês perceberem de onde é que aparecem estas setas, não é? Ou seja, se eu agora tivesse aqui um papel milimétrico e quisesse dar ao trabalho, nós conseguimos mesmo desenhar isto aqui com rigor. Neste caso aqui, isto foi feito com uma função no MATLAB, que eu já vos posso mostrar a seguir qual é que é. Mas conseguia-se fazer com este processo. Não? Mas isto foi mais para explicar como é que se podia fazer. Agora, como é que vocês, não fazendo assim isto à mão, conseguiam decidir se isto estava bem ou não, não é? Vocês aqui têm uma vantagem, que sabem esta função. Sabem que esta vai ser a função. E esta função, o que o campo direcional diz é que estes são os pedacinhos da tangente. Ou seja, imagine se a função for uma função, por exemplo, assim,
Então, a tangente a este ponto é aquela setinha, a tangente a este ponto é aquela setinha, a tangente a este ponto é aquela setinha, por aí fora. Agora, porquê é que é este e não é este aqui, por exemplo? Isso depende do C. O C, isto é uma família. Tal como é uma família, vai ter várias curvas. Isto representa as várias curvas. Então, vocês sabiam isto? Das duas, uma. Podiam usar uma calculadora e ir ver que os gráficos realmente tinham a ver com estas tangentes, mas mesmo que não tivessem calculadora, né, porque isso era preciso uma calculadora gráfica, podiam, por exemplo, olhar ao lado à outra figura, que era aqui, se bem que isto depois era um pouco dizer que para uma ser verdadeira, a outra também tinha que ser verdadeira, né? Porque diz aqui, o campo direcional é 2 e o gráfico da solução geral é 1, que era esta. Agora, como é que sabiam que esta era a verdadeira? Pronto, só mesmo, pronto, aí tinham que saber desenhar a exponencial, não é? A exponencial, como tem o x ao quadrado aqui, vai ter este comportamento. Não é só nem a decrescer, nem a crescer. Tem um comportamento de um lado que é crescer muito fortemente, tipo exponencial, e depois a decrescer muito fortemente. Mas então, neste caso, o valor lógico é verdade, não é? Porque nós vimos. Mas a única maneira era ver. Se não fosse, há duas maneiras. Uma era fazer assim à mão, como nós fizemos, e a outra era ir à calculadora e ver que estes eram os gráficos da função e ver que estes se encaixavam ali. Mas assim, para fazer com rigor, só havia duas hipóteses. Era ou dávamos ao trabalho de fazer estes vários pontos, que era impossível, ou então íamos a uma calculadora e pedíamos para fazer o gráfico desta solução geral com alguns Cs, e depois víamos que realmente era este formato, e dizíamos que sugere, não é? Olha, pela família de curvas, realmente sugere que é a figura 2. Y menos 2xy. Depois, este aqui, podemos executar depois para vermos, mas isto aqui o que vai fazer é uma matriz, né? Porque cada ponto vai ficar cruzado, é malha, não é? E então aqui estamos a fazer um vetor de uns. Porquê que é um vetor de uns? Porque no fundo tem a ver com o vetor direcional que eu mostrei há pouco. Estou a dizer que o dx, vou pensar, dá um passo de uma unidade. Depois quero ver quanto é que dá o passo do y, que é para ter aquela ideia do declive. Ou seja, aqui assim estou a criar uma série de uns. Este one se faz uma matriz só de uns, e com o mesmo tamanho que o dy. E o dy é avaliado aqui. Aqui tem que pôr t, porque ali é t. Pronto, e agora, aqui está a ser feita uma coisa que é normalização, ou seja, estamos a dividir cada valor pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, o que faz com que fique com norma 1. É só para não ficar aqueles vetores gigantes, não é? Foi basicamente o que eu fiz aqui, não é? Eu primeiro está a calcular estes vetores assim, sempre com o x a 1 e depois o y dado pelo que vem na equação diferencial. Depois estou a normalizá-los para ficarem todos com o mesmo tamanho. Ou seja, aqui assim, este dy, quando ele entra com estas contas, ele vai-me dar o incremento no y, para cada incremento de uma unidade no x. E depois é esta função que vai-me juntar isto tudo num gráfico e vamos ver se isto funciona. Agora sim, já se começa aqui a ver qualquer coisa. Cá está no eixo do x, tudo associado a vetores de tangentes horizontais, aqui também, tudo horizontais. Já se começa a ver aquele comportamento que estávamos a ver há pouco, não é? Assim de vir a descer cada vez mais rápido. Aqui sim, já tenho que colocar mais vetores, por isso vou colocar aqui um passo mais pequeno, portanto ele para cada
Portanto, à medida que vamos vendo isto, a principal questão é, será que este é constante ou depende do tempo? Nós temos que ir fazendo isto, que é tipo um vocabulário que vamos aqui construindo, e depois de termos este vocabulário completo é que conseguimos fazer a frase, que é a equação. Portanto, intensidade. É a mesma coisa, será que é constante ou o I igual a IT? Depois disto, então, a força eletromotriz é um circuito com intensidade I, resistência R. Olha, o R está mesmo declaradamente a dizer que é constante. Está a dizer que o R é 10 ohms. E a outra variável que também é constante, que é o L, que é 0,5, e o H é a unidade de medida, né? Depois vamos tirar, tal como vamos tirar o ômega, que é Henry. Mas está aqui a dizer uma igualdade, não é? É igual. Está a dizer, esta força eletromotriz de um circuito RL com intensidade I, resistência H e distância L é igual à queda de tensão RI. Portanto, isto não são variáveis novas, é a tal resistência com intensidade, mais a força eletromotriz de alta indutância, que diz que é dada por isto. Isto aqui está a dizer uma igualdade, não é? Essa igualdade nós podemos já descrevê-la aqui, ainda com estas dúvidas, se é constante ou se não é. Portanto, o que é que diz esta igualdade? Reparem na frase, a força eletromotriz, e depois é um circuito tal, com intensidade tal, resistência tal, nananana, é igual a outra coisa. Ou seja, está a dizer que é a força eletromotriz que é igual a qualquer coisa. É igual à queda de tensão, que diz que é o RI, mais o tal LDI dt. Ou seja, mesmo se a pessoa ser da área, tem que ler o texto com atenção e conseguir extrair a equação diferencial. Mas ainda tenho aqui dúvidas, não é? Será que o E depende do T? Será que o I depende do T? Ora, há aqui alguma resposta já sobre isso? O que é que acham? Visto que nesta primeira frase, assim uma coisa que, sobre estas questões do que é constante, por exemplo, o I, está aqui a dizer derivada de I em ordem a T, não é? Portanto, isso sugere que, se calhar, o I depende do T, não é? Senão não estava a fazer a derivada em ordem a T. Ok? Portanto, é esta parte aqui, porque tem aqui uma derivada. É assim que a pessoa vai vendo as coisas, né? Daqui assim, esta parte tem uma derivada em ordem a T, quer dizer que depende do T. O E ainda não sabemos, aqui não falou muito, mas vamos ver o que é que diz a seguir. Portanto, aqui estabelece esta igualdade. Parece que é uma afirmação. Portanto, isto é igual a isto. Depois diz assim, ou seja, se aquilo for verdade, aquela igualdade, a intensidade de corrente no instante T, olha, a intensidade de corrente no instante T, reforça esta ideia que eu estava aqui a falar, realmente depende do tempo. A intensidade de corrente no instante T, se o E for igual a isto, ou seja, o E também depende do tempo. Está aqui. Portanto, o E também depende do tempo. Senão não estava aqui esta expressão. Se o E for igual a isto e o I for igual a isto quando T é igual a zero, é dada por esta expressão. Ou seja, qual é que é a nossa incógnita? No fundo, estão a dizer que é dada por esta solução particular I de T igual a isto tudo, não é? Ou seja, aqui a nossa incógnita é o I de T. A intensidade ao longo do tempo, a intensidade do circuito. Porquê? Porque se a solução particular estão a dizer que é I de T igual a qualquer coisa, quer dizer que era isso que estava à procura, não é? Isso é incógnito. Então queremos saber qual é que é a intensidade, de tal forma que esta equação é válida. E já vimos que isto aqui também depende do T, este é. E depois dizem, então, estabelecem a equação e depois dizem, se isso for verdade, se esta equação for verdade, estão-nos aqui a dizer que a intensidade para o caso particular do E, né? Portanto, o que é que nós queremos então dizer se é verdadeiro ou falso? Será que quando eu coloco aqui, no lugar do E,
será que quando eu coloco aqui 3 seno de 2t e coloco aqui as variáveis todas, o R é 10, né? O I é incógnita, o L é 0,5, DI dt, será que quando eu substituo por estas condicionantes todas, será que a solução particular é dada por isto? Dada esta condição inicial, esta é aqui a condição inicial. Esta e de 0 igual a 6. Portanto, temos este problema, né? E a questão que nos colocam é, será que a solução dada lá em cima, né? E quando eu digo solução dada é isto tudo aqui. Portanto, será que essa solução dada é solução deste problema? Mete-se PVI, que é problema de valor inicial. É um problema e tem uma condição inicial. Isto é que é aqui a questão que é colocada. Depois tem aqui ainda outra parte, outra questão, que é para justificar, outra afirmação, justificar ou dizer que é mentira, não é? Isto é para dizer o valor lógico. Mas basicamente tem duas partes, não é? Esta primeira parte refere-se a validar se isto é uma solução particular. A outra segunda parte, pois, é outra interpretação da intensidade. Pronto, como é que isto então se pode fazer? Primeiro que tudo, até aqui, perceberam como é que eu cheguei a esta equação? Perceberam, mais importante, perceberam o raciocínio, não é? Ser a pessoa que não é da área, mesmo assim, tentar ver aqui coisas, não é? Temos estas dúvidas, não é? Será que é constante? Será que depende do tempo? Mas isso depois tem que ser aqui estabelecido. Ou seja, se não fosse estabelecido na formulação do problema, tínhamos que falar com alguém da área ou ir à procura nas fontes, na internet, em livros, estas respostas. Alguma questão até aqui? Não. Não. Pronto, então agora como é que isto se resolve? Duas hipóteses. Ou resolvemos esta equação e vemos se depois o que é dado é isto aqui, esta solução aqui. Ou então agarramos nesta proposta de solução e injetamos aqui a ver se fica uma coisa verdadeira. Ou seja, eles estão-nos a dar uma proposta para aqui. Dás para aqui não, para o IT. Colocamos aqui essa proposta, multiplicamos por 10, fazemos a derivada dessa proposta, multiplicamos por 0,5 e vemos se isso dá igual a 3 sendo 2t. Pode ser feito das duas maneiras. Então, vamos fazer aqui essa. Ou seja, aqui vamos ver então. Temos este IT. Vamos querer então colocar este I aqui e colocar aqui a sua derivada. Então vou já fazer aqui a sua derivada para colocar lá na expressão, ou seja, derivar isto em ordem a t. Portanto, o objetivo é depois fazer aqui agarrar nisto e colocar aqui, agarrar no resultado da derivada e colocar aqui, fazer as contas, tem que dar 3 sendo 2t, o resultado disto tudo. Então vamos ver aqui, para derivada até a exponencial, quando se deriva da prova exponencial, e derivada do expoente, que é menos 20. Vou fazer esta expressão 10i mais 0,5 di dt. Portanto, o objetivo é agarrar nisto tudo e ver se dá 3 sendo 2t.
Por acaso, houve uma coisa que podia ter feito primeiro, que era verificar a coisa mais simples, que era verificar se isto aqui era válido. O I de 0 igual a 6. Porque se esta falhasse, já não precisava de buscar mais nada. O que é que era isso do I de 0 igual a 6? Era verificar se, substituindo aqui o T por 0, se dava 6. E ia dar, sim, já tinha feito essa conta. Eu me esqueci de vos dizer isso, mas pronto. Fica aqui depois para verem. Realmente dá. Mas se não desse, era logo, dizia logo, pronto, é falso, então já não vale a pena fazer mais nada. Agora, então, vamos fazer aqui, multiplicar isto tudo por 10. Ora, isto fica assim umas contas um bocado. Portanto, menos 3 sendo 2t, que era deixa-me cá ver, era isso que nós queríamos. Ah, não, tem aqui 3, não tem menos 3. Está qualquer coisa aqui que não está bem. O sinal não está bem. Isto devia ter dado 3, porque é que deu-me aqui menos 3? O que é que eu copiei mal? O I, não, aqui está negativo, aqui também está bem. A derivada do seno é o cosseno, portanto, também está bem o sinal. A derivada do cosseno é menos seno. Isto pode ser falso, atenção. Portanto, é falso, porque parece que não encontro nenhum erro. E, portanto, neste caso seria falso, por causa de um sinal. Mas vamos verificar isso aqui já, que é fazer, colocamos esta expressão aí num sítio, num chat GPT ou assim, e vemos o que é que ele diz. Se é aquela que dá ou não. Mas eu realmente estive aqui a ver e não encontro aqui nenhum erro. Pronto, no MATLAB, escrevemos aqui a equação. Escreve-se a equação igual, aqui isto é tipo uma atribuição, e vamos colocar aqui a expressão. Depois tem aqui este pormenor, que é, tem que se colocar aqui igual, 10 vezes I, declarar como variáveis simbólicas a função, a variável IT. Portanto, quando eu faço isto, ele vai colocar em memória a variável I como uma symbolic mat symbol e ainda funcional de T, dependendo de T. E o T como uma variável simbólica também. Portanto, ele assim aceita isto e depois não temos condições iniciais. Já fez aqui qualquer coisa. Está aqui a dizer erro. Este de IDT, pois eu já tenho que declarar aqui primeiro a derivada, que ele assim não está a perceber. Ou seja, eu tenho que lhe dizer que este DI dt, assim, pode ser assim, DI dt, tem que usar aqui o diff. Para explicar, o diff é que é a função que ele usa para derivar, e que é I em ordem a t. Pronto, e agora aqui, até podia colocar aqui o diff diretamente. DI dt. Oi. Pronto, assim já deu. Portanto, e temos aqui esta expressão. Mas depois isto vem com outro aspecto.
tem aqui um arco tangente, não sei o que, ou seja, ele resolveu, mas deu isto com outro aspecto. Ou seja, a melhor maneira de, se calhar, de validarmos se isto era a solução ou não, até era perguntar diretamente, mas isso já tinha que ser no chat GPT ou no Wolfram Alpha. No Wolfram Alpha mesmo assim não dá. Que era dar uma coisa para verificar se era a solução. Deixa-me ver se aqui conseguimos. Era copiar isto. Bem, se calhar vai fazer aqui algum trabalho, porque isto não faz assim um copy-paste direto. Portanto, fica para vocês depois verificarem. Se quiserem colocar isto, tentar passar esta expressão para um chat GPT para pedir. Aí podem experimentar mesmo. Colocam isto e dizem, será que isto é a solução da equação diferencial tal? E ele, a partir de depois isso consegue fazer. Aqui não conseguimos fazer isso. Pronto, então aqui dizíamos que a ser assim que era falsa, não era solução. Devido àquele menos. Pronto, então aqui fica esses dois desafios. Um é fazerem, se conseguirem no chat GPT para ele verificar se isto está bem, portanto dão-lhe a proposta e pedem para ele ver se é verdade ou não. A outra coisa que também podem tentar fazer é diretamente, isto para terem mais um exercício, fazer a partir daqui. Isto que está aqui é linear de primeira ordem também. Tem aquela expressão tipo y, multiplicavam tudo por 2 para tirar daqui isto, ficava y linha, mais 20i, ou seja, esse 20 era o AX, o AT neste caso, igual a um B de T. Podiam fazer isto depois com a estratégia das equações lineares com o fator integrante. Ok, em termos de exercícios, era isto que eu tinha aqui planeado para aquilo que chamei a aula teórico-prática.